Eu sou o Roberto Baião, atualmente eu sou o diretor-presidente da R Baião. A R Baião está passando pela sua quarta geração e esse ano de 2023 ela vai fazer 85 anos. Toda história merece ser contada, mas algumas merecem destaque por sua força, superação e transformação. Há 85 anos iniciamos nossa trajetória mostrando que, de fato, uma ideia pode mudar o mundo e trilhar novos caminhos. Hoje, contamos nossa história. O meu avô trabalhou na companhia de energia local e ele viu um nicho de mercado para a eletrificação de fazendas. E como ele tinha 6 filhos, ele criou a empresa Manuel Baião e Filhos. O principal invento que meu avô fez na época foi um transformador para um controle de energia elétrica. Porque como ele fazia as eletrificações rurais, ele precisava de gerador, roda de água e precisava de um controle dessa tensão. Então foi aonde ele inventou esse transformador e produziu. Eu classifico esse transformador como o primeiro que foi fabricado, que foi inventado pelo Manuel Baião. Em 1956, na separação da sociedade, meu pai ele continuou com a empresa no ramo de fabricação de exaustores, ventiladores, máquinas de solda elétrica e ponteadeiras. Essa época não era muito comum esses produtos, então ele demonstrava esse produto pelo Brasil participando de feiras. E eu tenho uma admiração muito grande por ele ter sido assim, porque ele foi um inventor da época, né? Ele foi classificado como um grande inventor. Isso me levou a uma bagagem para até hoje eu consigo trabalhar em cima dessas informações que ele me passou. Então é uma admiração muito grande que eu tenho por ele nessa questão de invenção. Em 1972, eu entrei para trabalhar com meu pai. E nessa época, ele ainda continuava fabricando exaustores, ventiladores, então eu peguei essa parte ainda com ele durante muitos anos. E paralelo com isso, surgiu a seladora para embalagem em plástica. Então, na época, a gente dava o nome de seladora para saco plástico. Eu considero a seladora o maior invento que eu fiz junto com meu pai, porque ela que hoje trouxe essa posição da R Baião de ser a maior empresa do Brasil em máquinas para embalagem. A ideia de fabricar uma seladora para saco plástico foi principalmente por causa da fábrica de fumo desfiados que havia na região, porque na época só embalavam produtos em saco de papel. Em saco de papel, o fumo perdia o aroma. No saco plástico, não. Já existia o plástico, aí foi solicitado a fabricação de uma máquina para selar embalagens plásticas com fumo desfiado. Essa seladora, eu acompanhei esse desenvolvimento, né? Isso foi muito bom para mim poder ter visto, porque é um produto que hoje deu certo para nós, eu ter acompanhado isso tão novo. Depois que a máquina foi produzida, quem fabricava era eu que fabricava, porque eram poucos funcionários na empresa. Então eu tinha que fabricar também. Essa primeira seladora, ela era feita, não era igual às máquinas de hoje, né? Era uma forma diferente que nós fizemos na época. A mesa dela era madeira, as mandíbulas eram de madeira, de fórmica, né? Madeira com fórmica, e ela era uma máquina de fio quente, e hoje a gente trata aí disparo, máquina de disparo e máquina barra quente. Na época ela era um fio que permanecia quente, né? E um transformador com regulagem de tapes para poder controlar a temperatura, né? Então essa máquina e a estrutura era em aço. Essa foi a primeira máquina que nós fizemos. O maior desafio que nós tínhamos em relação a uma seladora para saco plástico era o papel, né? Porque na época se embalava com papel. O fumo foi o primeiro que embalou com saco plástico. Mas a gente convencer os clientes para embalar alimento com plástico. Então foi o principal desafio desse produto, né? Então nós começamos a levar máquinas para fazer demonstrações
né? E como que selava, que manter o produto melhor na prateleira, né? Que já ficava exposto para o cliente. Isso aí foi inédito na época e nós fomos o único praticamente. Isso há 45 anos atrás, né? Que aconteceu. E então foi uma atitude que nós tivemos em cima disso, foi um desafio. Nós passamos muitos anos, isso veio deslanchar mesmo aí só depois de 1980, 1990, que aí o mercado mudou. Mas nós passamos uma época muito grande, muito tempo com esse desafio de convencer clientes a fazer a mudança, né? Houve épocas que a gente colocava 2, 3 máquinas no carro e levava para cliente para poder experimentar. E houve casos em Sete Lagoas que eu tive que levar 3 máquinas para vender. Aquilo para nós foi uma vitória, levar 3 máquinas para poder um cliente da área alimentícia embalar. Então isso foi uma vitória para nós, nós voltamos muito felizes com essa conquista, né? Foi tão pequeno, mas foi um resultado muito bom. Em 1982, era só eu e o meu pai. E a gente precisava de alguém para poder fazer a administração da empresa. E como eu ia casar naquela época, em 1982, eu fiz a proposta para minha esposa Márcia a vir trabalhar comigo. E ela ingressou na empresa e ela entrou na área administrativa, é o principal, o que a gente precisava. Então ela ficou com a área administrativa, comercial e financeira. Isso até hoje ela permanece nessa posição e ela foi o meu braço direito. Se eu for analisar qual que seria o fato mais marcante nessa parceria de eu e a minha esposa junto, eu não teria uma definição exata, né? Porque foram 40 anos juntos. Eu teria aí a entrada, a contratação dos vendedores, foi aí que começou, né? Então eu tive o vendedor número 1, a empresa número 1, então isso aí é que foi marcante para nós. Participação de feira, abertura de uma área comercial diferente, então essas coisas que fez a empresa mudar e que foi marcante para nós, né? Mas nós não temos um ponto, mas o principal é a parceria entre nós dois que deu certo e tem 40 anos. Quer dizer, se hoje fala que a empresa é R. Baião, é Roberto, não, é Márcia também. Houve um período que eu percebi a necessidade de ampliação, de diversificação, de lançar mais produtos na empresa. E isso se deu a 2 viagens internacionais que eu fiz para fazer exportação. E veio uma foi em 95 e a outra em 98. Em 98 eu voltei com a convicção que eu tinha que lançar algum produto a mais. Eu tinha 3 itens, lancei 6. Foi a primeira feira que eu participei, que foi em 98. Então participei da FISPAL, lançando esses produtos, e aí a empresa mudou totalmente dali para frente. Eu e a Márcia sempre quisemos que os meninos trabalhassem com a gente, sem saber quem que seria, né? Foi antes de nascer. Essa era a ideia. Se nós tivermos nossos filhos, eles vão trabalhar com a gente. E aí nasceu o Márcio, aí depois nasceu o Roberto, aí depois nasceu a Marcela. Então hoje os 3 estão com a gente na empresa, eles entraram, eles são considerados a 4ª geração da empresa. A transição da empresa para os meus filhos, ela não houve ainda, ela está havendo ainda, né? Ela está em processo, né? E eu continuo passando junto com eles, acredito que eu vou ficar muito tempo, né? Eu acredito que eu vou fazer a transição completa e a partir daí eu ainda vou continuar, né? Então hoje eu vou falar uma coisa aqui que é engraçada, né? Mas eles trabalhavam comigo, hoje nós trabalhamos junto, amanhã eu vou trabalhar com eles. Então é isso que eu pretendo no futuro. Hoje a R. Baião é considerada a maior indústria de máquina para embalagem do Brasil. Eu devo a isso aos meus filhos, porque até eles entrarem na empresa ainda não eram, né? Então surgiu uma época que a área de embalagem estava crescente. E com a entrada deles, cabeças novas, né, com mais administração de pessoas mais experientes, que eu e a Márcia, aí esse conjunto aí foi crucial para nós, para que a gente conseguisse chegar a esse patamar de ser considerado a maior empresa de máquina para embalagem do Brasil. Em 2018,
a R. Baião transformou num grupo. E nesse grupo entrou a Baião Embalagens, na fabricação de sacos plásticos. Eu tenho a convicção que a Baião Embalagens ela vai crescer muito rápido. Ela vai se tornar uma empresa maior ainda do que a R. Baião é para a área de embalagem. Se eu olhar para trás e ver esses 85 anos que se passaram, a partir do momento que eu comecei a entender o que era a empresa, que já era, que eu estava me prometendo ser a terceira geração, comecei a montar uma coisa muito boa na minha cabeça. Aí quando surgiu a Márcia, e nós pensamos junto, né, em trabalhar em família. Né? Então hoje, vou tirar. Então hoje é uma satisfação muito grande nossa, minha e da Márcia, eu estou falando por ela, né? Porque nós também conversamos sobre isso e a gente vê que eu vejo que eu tive uma trajetória sozinho, uma trajetória com ela. Então é muito tempo, né? A minha trajetória, 50 anos, com ela mais 40 anos. Né? E foi boa, foi tudo muito bom, foi tudo assim, como planejado. Hoje, olhando para trás, e vendo essa trajetória toda que nós passamos, e eu com 65 anos, para receber esse prêmio, né, de ter essa felicidade de ver como isso foi bom, né, então eu fico muito feliz com isso e parabenizo a empresa e a todos os nossos colaboradores, aos nossos funcionários, né, e os filhos, e principalmente a minha esposa, que esteve a todo momento junto comigo.